Upcast, only propósito. E aí, galera, salve, salve, melhor podcast do Brasil, Ministério Upcast. Estamos aqui com vocês para juntos falarmos de coisa boa, falarmos do ministério, falarmos de teologia, falarmos sobre o nosso tema do nosso acampamento, mas mais do que isso, revelarmos Jesus Cristo, impulsionarmos a nossa geração, capacitar e servir com excelência. Amém. Então, eu estou com vocês aqui com o nosso entrevistado. O nosso entrevistado de hoje é o pastor Ricardinho, meu amigo. E aí, Ricardinho, como que você tá, cara? Fala, meu querido. Quanto tempo, hein? Faz tempo. Faz tempo. Nos vimos umas semanas atrás. Pois é. Ah, cara, muito bom estar aqui com vocês, muito bom fazer parte do UP. O pessoal já sabe aí que eu ingressei junto com vocês, né, no ministério. Muito bom fazer parte disso aqui, porque a gente sabe que é bom estar com quem quer servir, né, cara? Verdade. Então, estamos aí para isso aí. Amém. Engajar. Isso aí, Ricardinho. Nós queremos conhecer mais você, né? Queremos conhecer como que Jesus transformou a sua vida, como que você entendeu o chamado para servir no ministério, na sua igreja local, o que você fez durante a sua formação, onde você se formou. Fala aí pra gente, cara. Vamos conversar um pouquinho. Legal. Eu fui convertido a Cristo, eu tinha 9 anos de idade, meu pai tava viajando, e eu lembro que foi um dia que eu tinha tido um pesadelo, e eu lembro do pesadelo, que eu tava... Memória de elefante. Pois é, cara. Impressionante. Eu tava na rua, assim, e eu vi meu pai de longe, né? E aí eu fui atrás do meu pai e tal, não sei o quê. Meu pai simplesmente olhou pra mim, virou as costas e saiu andando de bicicleta, cara. Loucura, né? Mas aí eu acordei chorando e tal, desesperado, né? Eu tava com saudade do meu pai. Essa é a realidade, né? E aí minha mãe veio conversar comigo e tal, não sei o quê. E aí ela já várias vezes tinha falado do evangelho e tal. E mais uma vez ela falou sobre o evangelho, e naquele dia eu tomei uma decisão. Amém. E de lá pra cá, cara, foram vários aprendizados. Tive uma adolescência comum, hiper comum, período de rebeldia com os pais, sabe, lutas comuns de adolescente. Então teve todas essas reviravoltas. Graças a Deus eu nunca me afastei da igreja, até porque ser filho de pastor é meio difícil isso mesmo. Se você se desvincula da igreja, para isso acontecer, para um filho de pastor, você tem que sair de casa, né? Tipo, coisa mais grave nesse sentido. Então, eu nunca me afastei da igreja, e graças a Deus por isso, porque dentro da igreja eu encontrei o perdão, né? Encontrei o perdão para os meus problemas daquela época, o perdão da igreja, inclusive, e o Senhor foi trabalhando na minha vida, e eu fui ao seminário para estudar música, né? Estudar música. Legal. Lá em 2015. A memória tá funcionando hoje, cara. Tá boa, amém. Normalmente não é assim, não. Mas lá em 2015 fui ao seminário estudar música. E a primeira disciplina que eu estudei no curso de música foi teologia panorâmica. Então as 12 doutrinas da teologia sistemática, resumidas, né? Bem enxutas assim, mas para embasar, né, o ministério de música na igreja. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a gostar dos assuntos e tal, né? Criei gosto por aquilo, e determinado dia simplesmente senti vontade de ensinar. Então eu via meu pai pregando, outras pessoas pregando, eu falei, puxa vida, é legal esse negócio aí, né? E aí com o tempo foi produzindo mais desejo. Até que chegou um dia na escola, que loucura, né? Eu tive certeza do chamado assim na escola. Era um colégio batista, e foi um rapaz pregar lá, um pastor, que era ex-lutador de MMA, cara. Louco. Já o cara o cara, em você. Cara, palavra de Deus. Cara, e ele deu o testemunho dele assim. O cara era afundado nas drogas, diversos problemas na vida, e ele simplesmente, quando ele se converteu, ele falou, cara,
acabou. O que eu vivi já era, agora eu sou uma nova criatura em Cristo. E ele se tornou um pastor, cara. Ele é um pregador do evangelho. E Deus transforma. E aí, a partir dali, cara, eu falei assim, se esse maluco destruído, o cara quase morreu de overdose e tal, destruído, tá aí, tá pregando o evangelho, tá vivendo pra servir a Cristo, como é que eu não vou? Verdade. E aí eu lembro que eu cheguei em casa, falei pro meu pai, eu quero ir pro seminário, porque eu creio que o Senhor tá me chamando pro ministério. Aí a gente chorou junto e um monte de coisa, mas aí de lá pra cá a história, né, a gente estudou junto. Verdade. Hebraico, a gente estudou junto hebraico. Hebraico foi demais, cara, hebraico foi demais. Nem te conta a história, Foi demais, galera. foi demais, foi demais. Engraçado. Foi muito bom. Esses caras... Grande abraço pro mestre Elcio. Essa matéria foi a melhor. Foi a melhor. Não sei se eu A aprendi, primeira e a melhor. mas- A minha foi a minha primeira matéria, a tua não foi. Não, Mas não. a minha foi a primeira matéria e foi demais, foi demais, foi demais. Vai ser bom. Então, nós vemos que Jesus te salvou, te transformou. Ele salva vidas, ele transforma as vidas. E independente se você é um não cristão ou um cristão, né? Filho de crente não é crentinho. Exatamente. Deus te salvou ali num lar que era cristão. Que bom que Deus fez isso, que bom que Deus transformou e te chamou para ser mais capacitado para servir no ministério. Amém. Legal. E o que você faz lá na sua igreja, Ricardinho? Como que você tem servido lá? Eu tenho servido com música já há alguns anos, né? Tenho servido ao Senhor com música, agora tenho servido também com a pregação da palavra. Então nós temos exposto mesmo as escrituras lá, estamos pregando em Atos agora. Legal. Então é parte da minha tarefa lá na igreja, além da música agora, é participar do ensino de forma geral, principalmente com a pregação. E além da liderança da juventude, né? Tenho sido líder de jovens junto com minha esposa, junto com o César, rapaz lá da igreja, que você conhece. O pessoal aí deve conhecer também, né? Abraço lá pra Abraço pro César. Grande abraço pro César. E temos servido dessa forma. Eu esqueci de falar da formação, mas me formei no mesmo seminário que o Lucas, né? Inclusive, Seminário Batista Logos, que agora é Faculdade Batista Logos. Isso. Olha aí. Renovando. Inovando, exatamente, dando passos, né? Me formei lá, ainda estou estudando lá, estou estudando pós-graduação em gestão e liderança e formei em pós-graduação em... É que mudou o curso, mudou o nome do curso. Era exposição... exposição bíblica, pregação, né? Pregação. E agora virou pós-graduação em Bíblia, interpretação e ensino. Alguma coisa assim. Legal. Muito bom. Então, estamos estudando Fora isso, você tem uma o tempo outra todo formação, estudando. Secular, né? Mas fala aí pra Exatamente. Sou formado em ciência da computação e trabalho com isso, né? Até hoje. Trabalho com isso. Eu não sou de tempo integral no ministério. Trabalho com isso e é isso aí. Eu digito o tempo todo, o dia inteiro. E como que Trabalho você na cadeira. concilia isso, Ricardinho? O parcial, né? Trabalhando ali na sua empresa e também servindo a Deus ali na igreja. Isso é uma bênção que o Senhor me concedeu, que o meu serviço, ele é um serviço que eu tenho alguma flexibilidade de horário. Então, como eu tenho alguma flexibilidade de horário, se eu preciso sair correndo para fazer alguma coisa ou até fazer alguma atividade relacionada ao ministério durante a semana, eu consigo. Eu converso e eu participo como está sendo aqui hoje, né? A gente está gravando durante a semana. Então isso é uma bênção que o Senhor me deu. Então não é impossível um jovem trabalhar e servir na igreja. Rapaz. Não é impossível. Eu não sei por que essa Rapaz. juventude ainda coloca empecilhos. Eu não tenho tempo. Gente, vamos lá. É porque não sabe o que é cuidar da igreja, literalmente, lidar com pessoas. Né? Por aí. É possível? Claro que é possível, gente. Claro que é possível. É que a galera de hoje, você sabe, você percebe isso. Eu acho que a gente percebe isso. A geração não gosta muito de cansar. Não gosta muito de se sacrificar. Então, assim, gente, é verdade que a nossa rotina hoje é louca, é loucura. A gente mora em São Paulo
correria. É correria o tempo todo e não é só pra você, não é só pra, sei lá, pra sua família, pro Tempo é Lucas. igual pra todo mundo. Tá todo mundo correndo. Você vai ver as filmagens do metrô no Jornal da Manhã, você não vê ninguém caminhando na maior paz do mundo. Você vê um atropelando o outro, porque a rotina em São Paulo é assim. Então, é inevitável. Se a gente deixa a rotina engolir a gente vai deixar o serviço do Senhor de lado. As coisas do reino Exatamente. são as primeiras a ser abandonadas, Exatamente. deixar de lado. Mas não é... Exatamente. É impossível, né? É uma missão possível. Deus nos chamou, Ele sabe que nós podemos servir com o melhor que nós temos, por isso é um dos nossos princípios como ministério, a excelência e dedicar tempo de qualidade, né? Como você tem feito, isso é muito importante, né? A Bíblia fala que nós devemos priorizar o reino dos céus, buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus pode prosperar, Deus pode abençoar o nosso trabalho, os nossos cursos, a nossa família, mas nós devemos priorizá-lo, né? E uma palavra que você falou é o sacrifício. Nós não queremos nos sacrificar pelo reino de Deus. E aí quando Jesus fala lá, se você quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e segue-me, né? Os discípulos entenderam isso ao longo do tempo na caminhada com Jesus, e como você falou que está pregando ali, expondo o livro de Atos, você vai ver que eles de fato se sacrificaram ao ponto de dar a própria vida ao Senhor Jesus Cristo. E nós, como jovens, né, um teólogo falou que Satanás ele vai cochichar nos nossos ouvidos e vai falar, olha, você é muito novo, é servir a Deus. Não, você não é capaz. E aí quando nós deixarmos passar isso, ele vai falar, não, você está muito velho, você precisa de forças. Não deixe a sua própria carne, Satanás, o sistema do mundo te doutrinar, te dominar, né? Você é jovem e Eclesiastes fala isso, né? Que nós devemos servir ao Senhor com a nossa juventude, com toda a nossa força e vigor. E é para isso que o nosso ministério está aqui, para alcançar essa geração de adolescentes, de jovens e falar que é possível nesse caos que nós vivemos em São Paulo, né? Nessa selva de pedra que é difícil, né, de lidar, mas é possível. É possível. Isso é bacana. Tá bom, Ricardinho. Você falou aí da sua formação, falou também do seu ministério ali como pastor agora e de um modo parcial. Mas também como que você lida com o seu relacionamento conjugal? Você é casado, né? Casado há quanto tempo? Casado com quem? Sou casado com Dona Maria Clara. Manda um abraço aí pra ela. Um beijo. Um beijo pra minha princesa. Ela é demais, ela é uma bênção. E eu sempre falo pra ela. Eu não tinha dúvida, cara. Quando eu conheci ela e a gente se aproximou, eu não tinha dúvida que eu queria casar com ela. Eu só não ia casar com ela se ela não quisesse casar comigo, né? Obviamente. Mas assim, eu não tinha dúvida, cara. Porque envolvida, amava o Senhor, teme o Senhor. Então assim, você vê na pessoa o tanto que ela é de fato engajada com o ministério. Legal. Então assim, eu casei com alguém que entrou na rotina do ministério. Só assim, a gente já tava dentro da rotina, a gente só uniu. Exatamente, então... É isso que significa UP, gente. É isso aí. União de propósito. Né? E estão caminhando juntos até hoje. Esses encontros de acampamento, de estudar juntos no seminário, na faculdade ali, isso foi bacana. Até a gente foi meio que um cupido, assim, né? Verdade. Verdade. Investe aí, cara. Muitas pessoas, muitos amigos, né? E ele não desistiu, cara. Tá aí, tá casado. Logo 3 anos, gente. Eu esperei 3 anos. Logo mais vai ter. Então, ó. Os caras querem pra ontem, né? A menininha, Opa. né? Se Deus quiser e permitir, Deus vai abençoar. Amém. Vai continuar servindo, né? Amém. Legal, Ricardinho. E, gente, nós sabemos que nosso entrevistado, ele faz parte do Ministério UP. Tá aqui engajado. Nós selecionamos aqui este rapaz, esse pastor, porque nós sabemos que ele serve a Deus e nosso ministério precisa dessas pessoas que amam ao Senhor Jesus Cristo e querem servir.
né? E o Ricardinho faz parte desse processo arrojado, né? Nós queremos as melhores pessoas para servir da melhor forma possível. Então, se você quer fazer parte do nosso ministério, você precisa ser um salvo. Você precisa estar engajado com a igreja local. E, Ricardinho, como foi esse chamado aí? Eu sei que o Davi chegou lá e você conversou, apresentou o nosso projeto, nossa visão, missão, os nossos princípios. Como foi isso, cara? Porque, assim, né, a gente não pode chegar lá e falar, vem aqui, se a gente não sabe pra onde a gente tá indo. Claro. O Davi me ligou e aí ele queria marcar uma conversa, né? Davi as conversas dele. Ele liga pra gente 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, o cara tá ligando. Conversar. Mas, não, Davi, ó, é nóis, cara, é nóis. Mas, a gente marcou uma conversa, né? Fomos lá no shopping lá, esqueci até o nome do shopping, mas é na Zona Norte ali. Caminho, né, pra ele, pra mim. Aí, ele falou sobre o projeto. A minha esposa tinha ido no acampamento, ela foi no acampamento, né, do ano passado e gostou muito, voltou falando tudo o que aconteceu e aí o Davi só explicou o que era o projeto, como é que funcionava, né, quais eram os objetivos, quais são os objetivos e falou sobre a questão, né, que envolve o aconselhamento e assim, cara, é batata. Quando a pessoa ela entende que existe uma necessidade de servir, uma necessidade para servir em determinada área, até quando o cara não tá tão envolvido, ele vai porque entende a necessidade, né? Então, assim, eu conversei com a minha esposa, mas assim, no final das contas, conversei também com meu pai, que é meu pastor também, e no final das contas não tinha empecilho, né? É um ministério de acampamento que a gente quer, que lógico, tem as suas atividades no final do ano, mas que quer focar no aconselhamento, que é a melhor coisa do mundo. Então, sim, como dar pra trás, né? É verdade. Então, quando o ministério é bíblico, tem a sua visão, a sua missão, os seus princípios bíblicos, né? Não tem como não aceitar. Isso é importante você entender, essa visão, missão, os princípios da igreja local. Para você abraçar isso, amar de fato aquilo e se dar por aquilo. É interessante que o Ricardinho, gente, vai trabalhar ali com o pastor e vai dirigir a liderança ali do aconselhamento, né? E os pequenos grupos. E ele já tem uma equipe preparada, arrojada, já do acampamento passado. Mas esse ano ele tá capacitando. Esse é um dos nossos princípios ali. Ele tá fazendo isso. Como tem sido isso, Ricardinho? Eu sei que tem uma agenda aí desses treinamentos. Tem. Né? Quem vai fazer parte da sua equipe? O que ele precisa ter, né? Então fala aí com a gente aí, que mostra. Na verdade, a nossa equipe ela é formada por pessoas de várias faixas etárias, né? A gente não tá falando aqui só de pessoas na faixa etária jovem, assim, sei lá, máximo 25 anos, 30 anos, não. A gente tá falando de gente mais experiente, inclusive. E a nossa equipe é formada por esse misto aí. Então, isso é bom, porque é um mix de experiências, né? E o que nós estamos fazendo esse ano é capacitando a equipe. Nós já começamos inclusive no mês passado, a gente começou a capacitar a equipe com relação ao tema que vai ser tratado nesse acampamento, que na verdade são alguns temas, né? São alguns temas dentro de um tema maior e que assim, nós vemos a necessidade de capacitação, porque não são temas que a gente resolve de um dia. Exatamente, que a gente ensina, instrui de um dia para o outro em poucos encontros, né? E como são vários temas desse tipo, então nós vamos nos encontrar bastante esse ano para nos prepararmos e então estarmos minimamente aptos para aconselhar nos grupos do acampamento. Legal. Então, pessoal aí que faz parte do ministério,
de aconselhamento do nosso acampamento, do nosso Ministério UP, né? Ele tem que estar capacitado, tem que estar fazendo os treinamentos. Sim. E é interessante que o seminário onde nós estudamos tem isso, né? Você poderia falar um pouquinho mais, cara? Claro. Sobre esse curso? O seminário, uma das ênfases da Faculdade Batista Logos é o aconselhamento bíblico. Então, o que acontece? Sempre nós, na nossa rotina normal de seminário, com as nossas matérias normais, nós aprendemos sobre o aconselhamento bíblico, né? Dentro dos 4 anos de curso. E, além disso, a faculdade, ela proporciona cursos, né? Na verdade, de especialização. Então, você tem na faculdade pós-graduação em aconselhamento bíblico, você tem mestrado em aconselhamento bíblico, você tem mestrado... Mentira, você tem uma segunda pós-graduação em prática do aconselhamento bíblico. Então, assim, é uma das ênfases da Faculdade Batista Logos, o aconselhamento bíblico. E eu acho que isso é maravilhoso, né? Quando a gente entra no seminário, a gente não sabe nada, né? Mas quando a gente aprende e entende o que é o aconselhamento bíblico, a gente entende a importância, né? Então... o seminário proporciona isso. Além do seminário da faculdade, nós temos a ABCB, que é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Tem engraçado, né? Exato. Tem uma outra instituição com a mesma sigla, que é a Associação Brasileira de Criadores de Búfalos. E aí, se você colocar a ABCB no Google, toma cuidado para não confundir. Mas é a Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos. Então tem um congresso anual, eles têm um serviço de streaming, olha só que loucura, com as palestras que são dadas no congresso. Então, assim, são meios que nós temos de nos capacitarmos nessa área tão importante. Verdade. Vários livros, né? Um livro de autoconfrontação, outros livros deles, que a editora Nutra, né, nos ajuda nessas áreas dos sentimentos, das emoções, como nós podemos lidar biblicamente, né, e tratar um mal pela raiz que há no nosso coração. E nós vemos que Jesus Cristo, ele nos dá a paz, nos dá a alegria, nos dá o ânimo, né, e senso de propósito de vida, porque nós existimos. O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos aqui para glorificar a Deus, nós somos filhas de Deus, né? Isso é muito importante. Legal, Ricardinho. Então, se você quer se especializar, se você quer ser mais capacitado, vá lá na Faculdade Batista Logos. Terá alguns pastores que vão te instruir, vai te ajudar nessa área. Com certeza. Legal, Amém. que bom. Ricardinho, fora isso, o que você espera do nosso acampamento ou dos nossos encontros, uploads aí deste ano? Eu espero muita gente. Muita gente trabalhando com a gente. Principalmente no impacto. Legal. Né? Principalmente no impacto. E... assim, o mínimo, né? Muita gente. Mas eu espero também muita confrontação. A nossa sociedade, a nossa juventude, ela é até difícil de resumir, né? Mas ela precisa ser confrontada com a realidade, né? A vida é dura, gente. A vida é dura. Então... muito mimimi, gente não... né, meu? É muito mimimi. Exato. A vida é dura, entendeu? A vida bate mesmo. E a gente precisa estar pronto para viver, né? Senão a gente vai ter dificuldades, inclusive nas áreas do acampamento. Verdade. Né? E assim, eu espero, sinceramente, que a programação do UP desse ano confronte as pessoas com esse fato. Fato de que a vida é dura e que Jesus é a nossa maior esperança. Né? Acima de qualquer coisa. Então, isso aí é o que eu espero dos nossos eventos. A gente vai ter o louvorzão, né? Vai ter o impacto. Inclusive, Matheus, nosso produtor aí, o cara da mídia, bota aí a nossa agenda aí, cara. Pronto. Então, como o Ricardinho falou aí, nós temos o upload louvorzão. O que vai acontecer nesse dia, no dia 20/4? Nós já falamos sobre isso,
mas nós vamos estar ali na Igreja Batista do Castro Alves, vamos estar ali louvando a Deus com fervor, com ânimo, com alegria, né? E vamos falar sobre esse assunto, sobre o louvor na igreja, na nossa vida cotidiana, diária, vida de adoração, né? Os pastores, eles vão trabalhar um pouquinho sobre isso. E no dia 29/6, ali na igreja de Americanópolis, pastor Almir, né? Nós vamos estar no Upload Impacto de evangelização. Nós queremos chegar lá como ministério e divulgar aquela igreja, falar que aquela igreja é uma igreja bíblica, que prega Cristo, que pessoas necessitam da salvação, que há esperança em Jesus Cristo. E nós vamos orar, nós vamos evangelizar, nós vamos panfletar, nós vamos convidar as pessoas. Também através do esporte nós vamos interagir com elas e que Deus possa agir no nosso meio através do Espírito Santo. E também no dia 21, no pré-acampa, aí no Esquenta, né, nós temos aí a Escola das Emoções, que tá ali na sua área do aconselhamento ali, né? Vai ser na Igreja Batista no Jardim Mirna. Então, o Ricardinho falou que vai trabalhar nessas áreas dos sentimentos, das emoções. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Dar uns spoilerzinhos, assim? Claro. Só pro pessoal ficar instigar na boca, né? Vamos instigar. Vai lá. Nós vamos tratar de alguns temas, né? A gente vai falar de ansiedade, a gente vai falar de depressão, burnout e ideação suicida, ou desejo suicida, né? Olha só, galera, você já ouviu falar isso na sua igreja? O que acontece? Só para dar um spoilerzinho aqui, né? Todos esses temas, eles são muito, muito falados, né? De modo geral, por aí. Então, você bota lá no YouTube, você vai ver um monte de gente falando sobre esses temas e sobre N vertentes. O nosso foco é trabalhar esses temas de um ponto de vista bíblico, né? Então, a gente quer entender o que o Senhor tem a nos dizer sobre esses assuntos. Será que o Senhor tem a nos dizer algo sobre esses assuntos? Então, assim, esse é o nosso objetivo, esse é o nosso foco. A gente vai tentar entender esses problemas, entender como o mundo vê esses problemas, porque hoje em dia é necessário, como nós dissemos aqui. Se você bota no YouTube, você vai ver um monte de coisa, um monte de gente falando sobre isso, e você vai ver soluções, inclusive não compatíveis com o Evangelho. Então, o que nós vamos fazer é olhar todas essas questões, como o mundo olha para esses problemas, quais são as soluções que o mundo propõe para esses problemas e qual é a solução que o Senhor propõe. Além disso, nós vamos falar sobre qual que é o nosso maior propósito ao tratar desses problemas. Porque a gente fala, poxa, o que a gente quer com uma pessoa ansiosa? O que a gente gostaria? Qual é o resultado? Onde a gente quer chegar com uma pessoa ansiosa? Né? A gente quer que ela deixe de ser ansiosa, né? E que ela tenha um estilo de vida legal. Mas é só isso. É só isso. Uma pessoa depressiva, vamos considerar uma depressão profunda. Ela tá de cama e ela não sente vontade de levantar, ela não tem desejo de sequer viver a vida. Nem tem força para isso. Sim. No primeiro momento, como a gente quer ver essa pessoa? A gente quer ver ela fora da cama, vivendo a vida dela, voltando a trabalhar, né? Voltando a ter a sua rotina. Mas é só isso? Essa é a pergunta. No final das contas, qual que é o nosso propósito? E isso eu posso falar, porque eu quero que você entenda desde já. O nosso propósito é o mesmo propósito pela qual a palavra de Deus existe, pela qual a igreja existe, pela qual o Senhor deixou as suas instruções para nós. O nosso propósito do aconselhamento bíblico, como nós estamos falando aqui, é transformar ou auxiliar na transformação de uma pessoa à imagem de Jesus Cristo. Esse é o propósito. Conforme isso acontece, as dificuldades, elas tendem a ser minimizadas. Então a pessoa, ela entende por que ela está no mundo, qual é o papel do sofrimento, as preocupações. O que eu faço com as minhas preocupações? Com os meus medos, que às vezes são até irracionais, que é o caso da ansiedade. Eu nem sei. Eu tô com medo de chegar amanhã no trabalho e ser demitido. E eu fico ansioso. Mas eu nem sei se eu vou ser demitido. De sair de casa. Exato. Eu tenho medo de ser roubado, né? Então assim, são medos que eles são hipotéticos, né? Você não sabe se isso vai acontecer de fato.
E isso gera ansiedade. Isso danifica o seu corpo. Porque no início, você pode ter... Todo mundo é ansioso, né, gente? Vamos ser sinceros. Todo mundo é ansioso. Todo mundo tem graus de ansiedade. Mas quando você vive um estilo de vida ansioso, né, que é o que a gente tá falando aqui, o medo de tudo, o medo hipotético, né, de tudo, você se torna um ansioso, que o pessoal chama de ansioso crônico, né? Você é o tempo todo ansioso. Você tá o tempo todo ansioso. Então, o que a gente faz com isso? O que Deus tem a ver com isso? Onde eu coloco meus medos? Vou deixar de lado, vou esconder. Exato. O que eu faço, né? Então, assim, o nosso papel, além de questionar isso, é mostrar pra você que a resposta para esses questionamentos, elas devem gerar em você, em mim, um caráter mais parecido com Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. E é isso, né? Que a Bíblia apresenta, na verdade. Exatamente. Então, Exatamente. não perca esse dia, coloca lá na sua agenda, na sua juventude, participe e você aprenda na Escola das Emoções, né? Através do aconselhamento bíblico, aquilo que a palavra de Deus revela para o nosso coração. Exatamente. Doentio, pecaminoso, e essas coisas, como o Ricardinho falou, afetam o nosso corpo, afeta a nossa alma. Sim. E isso nos afasta de Deus. Interessante, Ricardinho, que eu estou tratando sobre um tema parecido ali nos jovens, na Juparc, né? Inclusive, um abraço aí, galera, com vocês. Que nós estamos falando desse ser fragmentado, né? E aí tem até aquela ideia do filme, né? Sim. Fragmentado, o cara que tem várias Um monte de personalidades, mas também isso mostra o que há dentro do seu coração. E no final de tudo, há uma fera ali que destrói as vidas. Nós somos assim. O pecado nos afastou de Deus e o pecado nos torna essa fera. Nós vemos isso na vida de Caim e Abel. Nós vemos isso na vida de tantos outros personagens da Bíblia. Por quê? Porque não souberam lidar com os seus pecados, não souberam lidar com as suas emoções e seus sentimentos. E é interessante que lá em Gênesis, quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, ele dá essa intelectualidade, né? Essa vontade e emoções. E também Deus, ele fala para o homem dominar sobre tudo. Sim. Né? Mas quando nós pecamos ali, nossos pais, nossos representantes, nós ficamos fragmentados, despedaçados. É interessante que um dos nossos acampamentos, né, você até criou uma música, né? Qual que é mesmo o tema lá? Era família, não era? Família... cacos e pedaços Sim. e laços. Mais ou menos isso. Era o refrão da música. A nossa vida tá assim, quebrada, destruída. E é interessante que o salmista, no Salmo 42, versículo 5, Salmo 42, versículo 5, ele fala, ó, por que está batida a minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Põe sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Deus, o meu Salvador. E é isso que aquela mensagem nos traz esperança. Exato. Esperança em quem? Na pessoa de Deus, apesar de estar fragmentado, estar quebrado. Seja pela ansiedade, seja pela depressão, seja com sentimentos de perder ou entregar a sua vida, né? E tantos outros sentimentos, tantas outras emoções, como ira, como tantas outras coisas. E aí o salmista fala, olha, a sua esperança não está aqui nessa jaula, nessas cadeias, nessa doença ou nessa preocupação futura ou não, mas ela está em Deus. Ele é Deus, Ele é o Salvador, né? É isso que te dá esperança. Isso é bacana. Então, é isso. Cara, vai lá. Vai com a sua juventude, vai aprender. E não só aprender intelectualmente, mas criar essa fé bíblica que Deus, ele pode te dar esperança ali. Ele pode te mostrar que no fim do túnel há uma luz. Exato. E no fim do poço, nós podemos olhar para o alto e ver que existe um Salvador. Exatamente. Bacana. Mas também nós vamos ter um upload pós-acampa. Depois de toda aquela muvuca, todo aquele acampamento MAB, onde nós vamos estar ali com o ministério, desfrutando aqueles 3 dias, aquela piscinona, aquele campo, aquelas quadras, comida boa, gente. Então faz a sua inscrição. Nós vamos ter um pós-acampa, nós vamos nos reunir novamente, nós vamos
falar das nossas experiências ali com Deus naquele tempo, na igreja do pastor Ricardinho ali, na igreja Amém. Baía de Esperança do Tatuapé. E aí, Ricardinho? O pessoal tá animado e nós queremos conhecer um novo espaço ali, a igreja rapaz. de vocês. Fala aí pra gente, convida o pessoal aí que pode estar Opa, morando ali perto e vamos quer lá. participar da sua igreja. Vamos lá. Hoje a gente tá se reunindo num auditório de um hotel, chama Hotel Meliá, ali na próxima Praça Silvio Romero, ali no Tatuapé. O nome da rua é Serra de Juré. Se você colocar Hotel Meliá no Google, você vai Rua Serra de Juré, você vai encontrar. E nós estamos nos reunindo ali. Nós não sabemos o que vai acontecer até o final do ano, né? Se nós vamos sair de lá ou não, mas aí a gente vai deixar avisado. A intenção é sempre ficar perto, ficar naquela região. Mas você é convidado a chegar conosco, não em todas essas atividades aí, no acampamento e no pós-acampa, se você estiver lá perto. Você será muito bem-vindo. E se você mora lá perto, tá assistindo esse vídeo e tá sem igreja, tá procurando uma igreja, a gente tá lá pronto para receber você e pronto para te receber como mais um servo, né? Amém, legal. Como mais um servo para servir conosco lá. Então você será bem-vindo, com certeza. Bom, então, se você tá perdido aí, não sabe o que fazer, quer ouvir uma boa palavra, quer conhecer pessoas novas, você pode chegar lá na igreja do pastor Ricardinho. Eles Amém. vão te receber da melhor forma possível. Com certeza. Bacana, Ricardinho, muito legal essa conversa com você aqui. Mas, acima de tudo, nós queremos parar um pouquinho e falar sobre esses sentimentos e emoções, dar uma pincelada, né? Como que os jovens, os adolescentes estão passando por isso. Lá na sua igreja, teve alguém assim? Você já teve um amigo, né, que passou por isso? Como que você ajudou? Nós vemos que a nossa sociedade, o Brasil, ele é o primeiro no ranking da ansiedade. Nós vemos também que o pessoal aqui, eles estão se tornando essas pessoas depressivas, né? E muitas vezes estão tirando sua própria vida, porque não aguentam a pressão. Muitas vezes a pressão ali do jovem, acordar cedo, pegar o trânsito, trabalhar, depois ir direto para a faculdade, eles não sabem lidar. Muitos se tornam workaholics, vivem dia e noite no trabalho, não aguenta essa pressão. Outro dia eu vi uma reportagem de um cara que tirou a sua própria vida ali no trabalho, porque não aguentou isso. Como a gente lida com isso? Como que a gente pode ajudar um amigo, uma amiga, né? Talvez tem algum jovem aí nos assistindo, Sim. um adolescente, e não sabe o que fazer. Eu sei que a gente tá chamando, tá convidando para capacitar, para ajudar. Mas o que você nos diria biblicamente, né? Falaria, talvez, para essas pessoas? Vamos lá. A gente tem que entender, primeiro, que são várias variáveis que levam ao nosso contexto hoje. São várias coisas. Uma delas é o seu celular, tá? Uma delas é a sua rede social. Não sei se você repara, mas quando a gente está passando lá o feed do Instagram, né? Não para quieto, dedinho, né? Não para. Quanta informação passa pelos seus olhos em 1 minuto que você tá rolando ali o feed no Instagram? Para pra pensar nisso. Questiona um pouquinho. Tenta, sei lá, cronometrar isso daí qualquer dia. Eu acho que a minha deve passar uns Cara, 100, uns 1000. Não, e ó, Pra mais. pá. E assim, no Instagram você vai ver coisas que você gosta, certo? A maioria. Coisas que você gosta, porque o algoritmo do Instagram Verdade. E você entende Mostra isso. bastante disso. funciona pra isso, né? Senão não faz sentido, senão não ia funcionar, né? Mas o algoritmo deles lá vai mostrar pra você coisas que você não gosta. Coisas que você gosta, mas tem coisas que você também não gosta. Vai ter coisa lá que você vai bater o olho e vai falar, não gostei disso aqui não. E vai descer. E vai descer. Sabe qual é o negócio? Você nunca sabe o que tem pra baixo. Nunca sabe. E conforme você vai passando e vai vendo coisas que você gosta, o seu cérebro vai gostando daquilo, né? Você vai... A substância que vai sendo liberada lá é a tal da dopamina, né? Você vai enchendo o seu cérebro de prazer.
E conforme você passa. Aí chega no negócio que você não gosta, você fala, ah não, vamos ver se o de baixo é algo que eu gosto. Sempre querendo descobrir o que tá Exato, além, no exato, futuro. exatamente. E quando você chega e é algo que você gosta, Te dá prazer. por isso, gente, ninguém consegue mais ler. Porque você para pra ler, as letras do livro não ficam pulando, não tem imagem, né? Não dá pra você ficar fazendo assim. Só se for um Kindle, né? É tudo. Se for o Kindle Aí, até olha ajuda, lá. né? Até ajuda. Mas é isso aí. Quem vai ficar sentado, parado, olhando pra páginas que são estáticas, letrinhas pequenas, e você tem que ler página por página. Sabe o que acontece? O pessoal pega o livro, 5 minutos, celular. É. E aí, sem ver, 20 minutos no celular. Carregando o cérebro de dopamina. Aí depois, mais 5 minutos de livro. Não dá mais pra se concentrar. Por quê? Porque você tá literalmente viciando no celular. Isso é parte do que gera a sua ansiedade. Você quer prazer. E você quer pra ontem. E você sabe onde achar. Então, isso é parte do problema. Outras áreas que causam não só a ansiedade, a depressão, todos esses problemas que nós estamos falando aqui, é a questão de lidar com as próprias questões da vida mesmo. Sim. É muito natural do ser humano, e mais uma vez, né, como o Lucas enfatizou, o ser humano é um ser pecador. Então você é um pecador, eu sou um pecador. Tá? Nós somos cristãos, nós somos salvos, cremos nas escrituras, as escrituras ensinam isso pra nós. E nós vemos isso na nossa vida, não sei você, mas eu sou Os nossos pecador pra professores caramba. nos ensinavam miseráveis Pecadores, exatamente. Exatamente. Então assim, gente, o nosso desejo, do fundo do nosso coração, é ter controle sobre as coisas. Eu não quero que determinadas coisas aconteçam na minha vida. Obviamente, eu não quero. E você tem coisas que você não quer que aconteça na sua vida, o Lucas também tem, Pedrão também tem, enfim. A questão é que você não tem controle sobre a sua vida. O controle que você tem é muito pouco. Você é influenciado. Nós somos influenciados o tempo todo por tudo que tá à nossa volta. Você fala, eu não sou nada. Você é, cara. Não tem como. A gente tá inserido numa cultura que nos influencia. A moda. Sem a gente perceber. A moda. Exato. Várias coisas. Cara, é muito... Você é influenciável, eu sou influenciável. Então, assim, a gente acha que tem controle, mas no fundo a gente tem quase nada de controle. E a realidade é que acontecem coisas na nossa vida que, assim, são muito marcantes, machucam muito. Tragédias. Acontecem na nossa vida. Puxa vida, tanta coisa que a gente poderia mencionar. Às vezes perde um ente querido, né? Pô, eu até contei pros conselheiros, eu perdi meu tio numa tragédia. Meu tio, ele foi assassinado. E assim, é o tio que eu tinha mais proximidade, morou com a gente, né, e tal. E ele foi assassinado, enfim, foi trágico. Eu me lembro, eu não consigo tirar da minha memória a imagem do velório dele. O caixão deveria estar fechado por causa da condição. Mas são tragédias que acontecem na nossa vida que a gente não consegue explicar. A gente não tem controle. Se eu pudesse... Cara, isso nunca ia acontecer se eu pudesse controlar esse tipo de coisa. Mas a gente não consegue. E a nossa sociedade hoje, a nossa juventude tem dificuldade de lidar com isso. Nós temos dificuldade, né? E a impressão que dá é que a galera hoje, ela não está sendo preparada para o que é a vida mesmo. O que é lidar com as dificuldades da vida. Então, eu fui demitido, eu entro numa depressão profunda, porque o trabalho era a razão de existir para mim. Eu perco um relacionamento, termina, né, um relacionamento, eu quero me matar, porque sem aquela pessoa eu não vivo. Era tudo que eu queria. Exato. E assim, a gente não tá aqui, gente, minimizando o sofrimento de ninguém. É real. O cara que se mata, ele se mata porque ele tá sofrendo. O cara que entra numa depressão, ele está sofrendo, tá? Ninguém quer minimizar nada, absolutamente nada. A gente tá diagnosticando os problemas, tá? E essa dinâmica de vida,
de querer ter controle absoluto sobre todas as coisas, ainda mais numa sociedade como a nossa, que é totalmente voltada para nós, para os nossos desejos o tempo todo. Quando isso quebra, quando isso é rompido, quando a realidade bate, né? É difícil lidar. A gente quer Né? segurar o mundo com as nossas próprias mãos, Exato. mas ele acaba escorregando entre os nossos dedos. E aquilo que o salmista fala que Deus, ele segura tudo com a palma da sua mão, não deixa nada escapar, nós enxergamos onde há esperança. Exatamente. Ele tem poder, ele tem controle. E quando a gente Exato. quer controlar as coisas, nós criamos este ídolo, que somos nós mesmos, ou essas coisas ou pessoas, nós rejeitamos essa mão poderosa de Deus. E aí nós acabamos feridos, magoados. Exatamente. Nós sofremos por causa das nossas próprias decisões. E não estou falando que essas coisas não são erradas, como o Ricardinho falou, mas nós focamos tanto nelas que esquecemos de quem é Deus, né, mano? Exatamente. E esse é o ponto da questão. Essa é a maior dificuldade. Porque quando essas coisas acontecem, as tragédias, por exemplo, existem duas tendências naturais, né? Mesmo que a longo prazo. Isso a gente percebe nas nossas próprias experiências e nas experiências das pessoas ao nosso redor. Acontece uma tragédia. Eu me apego ao Senhor como minha fonte de esperança e eu sigo a minha vida, confiante no Senhor. É verdade. 2. Eu declaro que o Senhor é injusto. Como é que pode o Senhor tirar o meu marido, tirar minha esposa? É por isso que muitos jovens, adolescentes ou até mesmo adultos que eram cristãos se tornam ateus. Exatamente. Porque não tinham uma fé estabelecida, firme na palavra, nas promessas de Deus. E você percebe que, assim, normalmente as declarações são: meu marido, minha esposa era bom, um homem bom, uma mulher ótima, que servia ao Senhor. Por que o Senhor levou? Né? Por quê? Que Deus injusto é esse? O parâmetro de justiça passa a ser o meu. O meu parâmetro é o parâmetro de justiça, não o do Senhor. Divino. Exato. E aí que entra um ponto interessante, porque o pessoal fala, teologia só divide, teologia faz mal pra igreja, não sei o quê. Gente, a teologia resolve esse tipo de problema. A teologia alinha os nossos pensamentos. Exatamente. Naquilo que é correto. Exato. Que é certo. E tem que entender, a teologia não é, pelo menos não deve ser, algo que flui da minha cabeça, da cabeça do Lucas, da cabeça de alguém. Verdade. A teologia flui das escrituras. É verdade que nós, por sermos homens, vamos chegar a conclusões possivelmente equivocadas. É verdade. Mas a teologia flui das escrituras, que são a palavra de Deus para nós. Então, a teologia nada mais é do que Deus se revelando para nós. É o estudo de Deus. É o estudo das escrituras. As escrituras resolvem esse problema para nós, esses dilemas. Óbvio que ela não vai responder a razão para cada acontecimento da vida, mas ela diz para nós: descansa. Assim como nós aprendemos lá com o pastor Carlos Neto, ele mostrou aquilo que Deus estava fazendo na vida de Abraão, na vida de Jó, né? Eles precisavam de fato crer, ter fé, não abandonar os seus princípios. E mesmo que eles não tivessem respostas, como Jó diz lá no finalzinho do capítulo, né? Exato. Ele vê que aquilo que ele mais precisava era estar na presença de Deus, andando com Deus. E não ter um conhecimento intelectual ou subjetivo, mas prático. Exato. Isso é perfeito. O livro de Jó é muito instrutivo. Porque quando Jó questiona Deus, Deus vem com os dois pés no peito de Jó. E aí tem aqueles últimos capítulos. Fala: quem é você, meu amigo? Né? Quem é você? Deus não responde a pergunta de Jó, os questionamentos de Jó. Ele não responde. Ele não precisa responder. Assim como Deus fez com Jó, comigo, com você, Deus não vai responder. Exatamente. E aí? E aí? Essa é a pergunta. Porque diante dessas situações, ou nós respondemos do modo com o Senhor, do modo que o Senhor deseja que nós respondamos, que são modos de adoração. Então, diante de uma tragédia, ou nós respondemos com rebeldia, ou nós respondemos com adoração. E
Normalmente, a resposta rebelde conduz a problemas que envolvem tudo isso que a gente está falando aqui. Suicídio, depressão, Esfriamento da fé. esfriamento da fé. Então, assim, normalmente, tá? Normalmente. Não tô falando que são as únicas causas, né? Esse estudo é muito complexo, mas normalmente o pecado, a rebeldia, nos conduz a esses problemas. Por isso que existe solução para esses problemas num âmbito livre de medicamento, por exemplo. Existe, tá? E lógico que não é o mérito da questão aqui hoje, mas existem pessoas que saem de contextos de depressão livres de medicamento. Existem pessoas que precisam do medicamento, é verdade. Mas existem pessoas onde você percebe que ela entrou naquela situação por meio de rebeldia. Ela não entendeu o que aconteceu, ela se irou contra o Senhor e ela entrou em uma situação de complicação, né? E com confrontação, alinhamento, até arrependimento, a pessoa volta a caminhar bem. Eu queria ler um Lei, cara. salmo, porque esse salmo ilustra muito bem o que a gente fala aqui, inclusive com relação a esses problemas. Normalmente a gente acha que a Bíblia ela é rasa em alguns assuntos, mas às vezes ela nos prova o contrário. Payback. No Salmo 55, é um salmo de Davi. O Davi tá angustiado aqui, gente. Ele diz o seguinte: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração, não te escondas da minha súplica. Atende-me e responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado. Olha o cenário de Davi, né? Olha o cenário de Davi. Ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. E aí olha só o que ele diz a partir do versículo 4. O meu coração estremece no peito. Terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. Esse cenário aqui é o cenário de alguém que tá coração batendo a milhão, tal da palpitação, né? Desesperado. E o cara tá quase num pânico, cara, num ataque de pânico. Quase lá. É a descrição dele aqui. Terrores de morte caem sobre mim. Temor e tremor me sobrevêm e o horror se apodera de mim. A situação do cara, né? Difícil. E aí ele continua, né, no verso 6. Então eu disse, quem me dera ter asas como a pomba, voaria e acharia descanso. Eis que fugiria para longe e ficaria do deserto. Depressa eu me abrigaria do vendaval e da tempestade. Se ele pudesse, ele fugiria disso. Se ele pudesse, ele fugiria. A realidade é que nem sempre a gente consegue fugir. E aí as pessoas começam a fugir para outros lugares. Remédios, Sim. o afastamento. Sim. E tantas outras coisas. Exato. São fugas, né? São fugas. E quantas fugas não existem? Né? Fugas, inclusive, voltadas para a prática de pecados, enfim. Vários cenários. Mas eu quero pular para o final para ver a solução que Davi nos dá aqui. O contexto desse salmo é que provavelmente Davi foi traído por um amigo bem próximo. É só ler o restante do salmo aí você vai perceber indícios disso. E por isso ele estava angustiado. Ele estava sendo ameaçado mesmo de morte. E ele estava nesse cenário de ansiedade, palpitação, quase num ataque de pânico, né? Com medo e tudo mais. A diferença é que o medo dele era bem real, né? Mas ele conclui de um jeito muito intrigante no versículo 22. Verdade. Ele conclui o seguinte: lance os seus cuidados sobre o Senhor e ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. Homens sanguinários e fraudulentos não chegarão à metade dos seus dias. Eu, todavia, confiarei em ti. Olha só. Você percebe assim, cara? Davi, ele tem uma compreensão sobre quem Deus é, que por mais angustiado assim que ele esteja, ele tem convicção: o meu Deus
não me abandona. Verdade. O meu Deus, ele me sustenta na minha dificuldade. Ele me sustenta, e não é só agora, ele me sustenta o tempo todo. Esses homens aí que estão vindo contra mim, o Senhor vai fazer justiça. Percebe que ele não vai fazer justiça com as próprias mãos aqui. Mas ele fala: tu, porém, ó Deus, os lançarás na cova profunda. O Senhor vai fazer justiça. Eu confiarei em ti. O problema não é fugir. O problema é fugir para o lugar errado. Exato. Nós devemos nos refugiar em Deus. Qual a solução que a gente abraça, né? E aí, o Salmo 46, ele vai falar isso. Cara, o Salmo 46 é bacana demais, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente no tempo de tribulação. Davi, ele sabia para onde ele fugia. Exato. Ele sabia que ele deveria fugir para os braços de Deus. Exatamente. Aí ele fala, eu lanço. E aí Pedro vai falar, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade ou preocupação, porque ele tem que cuidar de nós. Exato. Então, a Bíblia ela nos apresenta isso que você falou. Nós vamos ter problemas. Tiago fala isso. Teremos. Nós vamos ter problemas, mas esses problemas eles são momentâneos, são passageiros, Exato. são difíceis, médios e fáceis, mas a alegria que Deus nos dá, a bonança, a paz, a segurança que Deus nos dá é maior ainda. Porque Amém. ele também passou por esses momentos difíceis. Jesus Cristo, Sim. né, nós Ele é o podemos nosso ver maior lá exemplo. no Getsemane, que ele sofreu, né, ele entendeu o que era a morte, porque ele se encarnou Exato. com o propósito de nos salvar. Exato. E o interessante é que, como ele é o nosso maior exemplo e passou por isso, ele sabe que Deus ele pode trazer solução. Amém. Pode trazer-nos convicção na palavra. Cara, isso é bacana Isso. demais. Top. E só pra gente terminar o nosso raciocínio aqui. Essa aqui não foi a última treta de Davi, não. O que a gente aprende, não só com Davi, mas com outros personagens, o apóstolo Paulo, por exemplo, é que a vida é cheia de problemas, cheia de dificuldades. Inclusive, Jesus falou, Jesus deu spoiler pra gente e a gente reclama, né? Inclusive ele passou por um mau bocado e não teve Sim. respostas. Exato. Pô, o apóstolo Paulo, o tal do espinho na carne, o que Deus falou? A minha graça te basta, meu amigo. Então assim, cara, não há garantia, e essa é a nossa conclusão aqui, não há garantia de que os nossos sofrimentos vão passar. Eles existem, são reais. São reais. O aconselhamento bíblico existe para conscientizar você disso, né? Nada elimina sofrimento na terra. Só morte, né? A morte elimina. Por isso que, A gente pode... desculpa. não, por isso que Jesus Cristo, ele fala para nós mantermos os nossos olhos nas coisas do alto. Exato. Porque as coisas terrenas são passageiras. Esse é o Exato. nosso versículo chave, Exato. cara. E onde que nós vamos encontrar esperança? Exatamente. Glória. E mesmo em meio ao sofrimento. Mesmo em meio às dificuldades aqui. Aqui a gente está fadado a sofrer. Fadado a sofrer. A questão é como nós respondemos a esses sofrimentos. Se nós vamos mudar, se nós vamos responder bem à adoração ao Senhor ou não. Se a gente não responder bem, aí a gente vai se afundar. Né? E então, nós não estamos livres de sofrimento aqui. Por isso que o objetivo do aconselhamento bíblico não é bem-estar. É verdade. O aconselhamento bíblico, ele não vai tentar pegar a pessoa que está mal, colocá-la como uma pessoa feliz perante a sociedade. Não. O aconselhamento bíblico vai apresentar o modo como Deus vê as coisas, como a Bíblia apresenta as coisas, para que a pessoa tenha consciência e que ela aprenda por meio disso a lidar com as dificuldades da vida, porque elas não vão acabar. Então, Não tem jeito. aquela pessoa que perdeu um ente querido, está sofrendo ou com crises, ela não vai falar por que Deus me tirou isso, por que Deus está fazendo eu passar isso. Ela vai entender que isso é consequência do pecado, por causa da queda, é algo natural, consequências que o sistema pecaminoso proporciona, Sim. né? E também porque Deus ele quer nos provar muitas vezes. Exato. Assim como Jó, assim Exato. como nós vemos pessoas na Bíblia e nós vamos ter respostas e não vamos ter respostas ao mesmo tempo. Exato. Mas a Bíblia vai nos apontar a nossa esperança. Por isso que o propósito do aconselhamento
não é bem-estar, mas formar em você, formar em mim, formar no Lucas, um caráter cada vez mais semelhante ao de Jesus Cristo. Isso significa um caráter disposto a adorar ao Senhor em meio ao sofrimento, em meio a qualquer situação da vida. Amém. Legal, Ricardinho. Que bom. Que bom que estamos juntos. Que bom que o pessoal, depois desse podcast, vai estar mais animado, vai compreender melhor o nosso trabalho e ministério e vai participar porque eles querem aprender que Jesus tem mostrado através Amém. da sua palavra, das suas promessas, que nos ajuda através dos sofrimentos, aquilo que nos dá esperança. Amém. Então, se eu fosse você, eu fazia logo essa inscrição, cara. Faz logo, cara. Perderia tempo. Não enrola. Faz sua inscrição, não enrola. Aproveita enquanto dá pra parcelar. Enquanto dá pra parcelar, está no segundo lote. E venha viver algo sobrenatural, algo que Deus quer fazer na sua vida através desse ministério. Cardinho, muito obrigado pela sua disposição e estar aqui conosco, estar servindo a Deus. E eu creio que Deus ele vai usar sua vida e a vida dos outros líderes nesse ministério para que pessoas sejam impulsionadas, capacitadas e que apesar das suas aflições e sofrimentos, elas sirvam a Deus em qualquer lugar. Amém. É isso aí. Então, você quer mandar outro recado aí? Finaliza e logo mais a gente encerra. Um abraço para todo mundo e a gente se vê na próxima, né? No Louvorzão. É isso aí. Upload, Louvorzão. Isso aí. Até mais, galera. Falou! Valeu.